Reunidos aqui com o Santo Varão, Simonton Araújo. Aqui, Varão, esse microfone aí. O Santo Araújo, Oi. ele é meu amigo, eu acho que eu não sei se foi antes de Noé começar a arca. Um homem bom demais. Adão estava dando nome aos animais ainda. Menino, Adão estava... Ele tinha descoberto a irmã Eva e os dois passeando ali. E aqui, Varão? E aqui, menina, ó, aqui essa substância. Chama aí o rosto dele aí, menino, fazendo favor. Puxa aí, ó, bem de perto. Michel Peragine. Bem-vindo, Varão. Bom dia. Obrigado, pastor. Privilégio estar aqui com vocês. Uma honra mesmo. Ô, gente boa, nós vamos orar e pedir ao Senhor sabedoria. Eu quero pedir você que acompanha aí no chat, fazendo suas perguntas, dando suas sugestões, que nós vamos conversar sobre a Igreja Avança. Conversar, diz assim, um antigo livro de história da igreja, que a gente começa pelos caçulas. Aí, se der qualquer coisa, entra o ancião. Entra o ancião, o Simonton. Michel, fala aí desse tempo, Varão. A partir de Curitiba e um olhar Brasil, o que a pandemia fez com os pastores, com as igrejas? Foi um tempo de muita novidade, desafio. O pai estava com a mãe tratando fora e eu que estava à frente da igreja quando estourou a pandemia. Eu falei, pai, você me pôs numa enrascada aqui, né? Mas foi um tempo especial. Eu acho que nós rapidamente entendemos que era uma janela de oportunidade. Eu acho que a crise, né, de uma maneira geral, a igreja sempre cresce na crise. A gente só tem que achar os caminhos, né? E foi o que aconteceu. A gente tomou algumas decisões. Havia uma preocupação muito grande de como fazer, mas resolvemos migrar rapidamente para online, né, para tudo que fazíamos. E já vinha online? A gente já tinha a parte online, a gente tem programa na televisão, na rádio, a igreja tinha uma proposta. Mas migramos rapidamente as células, todo o projeto que havia de ministérios, até com crianças, tudo a gente desenvolveu o formato online. Então, foi uma decisão, rapidamente todo mundo saiu para produzir. E uma coisa muito legal que a gente entendeu, a gente tinha uma plataforma que até pode ficar à disposição para todo mundo, que é a jornada. A jornada, você cria lá o teu farol, o farol da tua igreja, você pode criar os cursos, pôr lá os cursos que você quiser, os treinamentos que você quiser. E nós tínhamos uma ferramenta de discipulado ali. Já tinha antes da pandemia? A gente já tinha essa ferramenta pronta, mas não usávamos muito, que é fazer o discipulado presencial. E aí, eu estava fazendo um curso de gestão lá, pastor, estava falando sobre funil de vendas, né, na internet, como é que faz isso. Então eu falei, por que não cria o funil de vidas? E aí, vendas. Era um curso de gestão. E quando eu estava vendo, eu falei, por que não cria o funil de vidas? Aí chamei os pastores e aí alguns conceitos na internet a gente começou a usar. Muito simples. Fazia os vídeos, colocava na bio do Instagram, o link caía numa plataforma e aí a gente entrava em contato, tal, para fazer os discipulados. Resumo, 1.300 pessoas estão fazendo discipulado hoje, se preparando para o batismo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus é bom. Eu sei que essa é uma pergunta mais carnal, né, gente? Puxa aquele meio aqui, menino. Todo pastor faz essa pergunta carnal. Qual é a pergunta carnal? Quantos membros tem? Quantas células tem? Como é que foi isso? Como é que foi essas coisas assim, tudo? Nada disso eu sei que é para vanglória de nada, sim, lá da PIB, né? Depois eu tenho que contar um fato que aconteceu no meu coração em relação a vocês dois no começo da pandemia. Uma confissão brutal, menino. Mas deixa ele. Bom, nós estamos hoje com 14 mil, quase. Acho que esse ano chega a 15. É que os batismos pararam, né, por causa da pandemia. E a gente ainda está num processo, pastor, nas células. Nós não temos tantas células assim, temos 500 e poucas para o tamanho da igreja, porque a gente vem numa toada de transição
pouquinho mais demorado. Mas a gente está indo. Amém. Ô, gente boa, deixa eu já confessar. No mês de março, final de março e abril, sabe? Varão, eu dei uma travada tão horrorosa que eu fiquei com tanto medo e eu não tinha nem coragem para pregar. E aí eu escutava você, escutava Piragine, escutava Subirá, Hernandes. Varão, mas eu estava tão ruim, que um dia eu vi lá você na janela de oração, fui lá orar para ver se recebia uma coisa assim que me arrumasse. E aí, varão, depois eu fui escutar seu pai e eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Esse homem sofre tanto, o homem está desse jeito, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Foi horroroso, gente boa. Março e abril, maio eu comecei a melhorar. Fui o médico. Fui o médico aqui, fui um psiquiatra amigo para ver o que estava acontecendo. Sabe, então eu nunca tinha, nem quando a Ana Maria morreu, eu pensei que eu devia morrer. Aí naqueles dias, um dia eu estava sozinho, eu falei assim, ó, eu chamei Cláudia e falei, ó, não tem dívida nenhuma. Outra coisa, o apartamento que nós compramos, se eu pifar o seguro, beleza. Então, os meninos já casaram, tem você e Rúbia, minha filha é Asperge, mas não fica dívida para você. Aí Cláudia me abraçou e disse, você está ruim mesmo. Vê lá se eu quero um apartamento sem você, rapaz. Vamos orar e Deus vai te melhorar. E Deus seja louvado. Simonton, fala aí da pandemia. Ô, gente, esse Simonton, vem aqui comigo. Ó, esse Simonton, pense num homem criativo. Os dois aqui, ó. Se eu liberar eles aqui daqui a pouco... Ele queria vir de toga, menino. Você acredita no trem dele? Simonton, com você sobre igreja, pandemia, pastorado, meu amigo, que honra ter você aqui, viu? Uma alegria grande, grande mesmo, e já pegando esse gancho aí, não sei quantos pastores e líderes estão acompanhando, e se você sabe de alguém que não está acompanhando, avise para eles, porque eu tenho certeza que assim como o pastor Jeremias foi reanimado, motivado, num tempo difícil, de uma forma virtual, mas ao mesmo tempo hiperespiritual, eu não tenho dúvida que você também pode. Eu não duvido que alguém esteja nos ouvindo e vivendo um tempo igual ao dele, e até escandalizado, achando assim, mas o pastor Jeremias passou por isso. Ô, irmão, boa. Esse eu já não escandalizei acredito. por várias outras. Agora essa é a mais nova, é boa. Você vai falar assim, meu pastor Jeremias passou por isso, porque muitos acham que nós não passamos, que nós somos pessoas angelicais, extraterrestres, e eu estou feliz da vida de já começar falando sobre esse fato palpável, presente, porque eu sei que muitos se inscreveram para participar desse evento e muitas vezes, depois das perdas na pandemia, depois de tantas lutas em casa, o desespero bate, a vontade de sair, de desistir, de não ver nenhum horizonte, mas saiba que assim como Deus, amém, mexeu com o coração do pastor Jeremias para que ele continuasse, a pandemia está indo embora e ele está ficando. E quero te dizer que o mesmo Deus está aí com você, e que no nome de Jesus, que Ele possa motivar você e fazer você acreditar no que está escrito, que o choro que dura uma noite não aguenta o raiar do sol da manhã. De manhã a história vai mudar e vai passar. Você levante a cabeça, realmente foi difícil para todos nós. Eu vivo num contexto diferente de Belo Horizonte e Curitiba. Espírito Santo uma ponta aqui, um umbigo aqui de Minas Gerais, um umbigo do São Paulo, um umbigo, é um estado menor, uma cultura mais provinciana. Nós já trabalhávamos com os cultos virtuais transmitidos e
Mas a missão não trabalha diretamente com células, nós trabalhamos com ministérios, e ministérios na rua, não dentro de casa. Então, em hospitais, presídios, nós trabalhamos mais com GS, grupos de serviço, do que com GA. Nós temos GAs, que são os grupos de amigos que reúnem para estudar a Bíblia, mas os GS são grupos de serviço, são aqueles que estão na rua de manhã, de noite, de tarde, e aí tivemos que parar mesmo. Esse aí não tem como ser virtual. Não tem como você visitar um presídio virtualmente, visitar um hospital virtualmente, nem deixava a gente entrar. E nós temos uma média de 2.000 voluntários trabalhando nesses grupos. Quer dizer, a pessoa, quando se converte no discipulado, ela já entra num grupo de serviço. Não sei que ela não queira mesmo, mas ela é motivada, empurrada, forçada a entrar num grupo de serviço, porque para que ela cresça mais rápido. E então não dá para ser virtual. Isso trouxe uma distância maior. Mas, ao mesmo tempo, como o povo é provinciano e é um povo que se dispôs realmente a ter alguns encontros, ainda que com 1,5 metro de distância, 2 metros, continuaram se vendo. Logo, logo no segundo mês voltamos às reuniões presenciais. Em abril? Maio? Já em maio. Voltamos às reuniões presenciais aos domingos. Durante a semana continuou virtual. E um grupo menor, eu acho que todos, né, tivemos aí perda nisso, né, com o grupo de risco. E o que me assustou muito, né, e eu estava dizendo isso, que é a questão da nova geração, né? Nós já conversamos, inclusive, sobre isso. A meninada que aprendeu a jogar bolinha de gude em carpete, a nadar só na piscina do apartamento, nunca nadou em rio. Então, a meninada que não tem antivírus, essa meninada ficou com mais medo do que os adultos. Então, foi... Aqui, menino, nós tínhamos que frear os velhos. Os velhos, quando nós voltamos, sabe, os velhos aqui, 60, 70 anos, chegavam ali na porta e diziam, pô, um até falou assim comigo, 78, pô, por que eu não entro nessa igreja? Eu falei, ele já estava aqui dentro, eu falei, você já entrou, Zé? O que você quer? Eu quero entrar sem inscrição. Não pode. Nós tivemos essa experiência assim, emocionante de ver o pessoal acima de 50, 60 entrar chorando na igreja, dizendo a saudade. Quanto a adolescentes e jovens já, né, mais medo, mais cuidado, parece que a própria faculdade dando a eles assim uma noção de que eles tinham mais sabedoria do que a OMS, do que... Então, parece que formou neles uma mentalidade, eu não sei, a verdade é que... E também tem o diabo que aproveita disso demais, né? É verdade. Mas o diabo está repreendido e qualquer outra coisa está repreendida. E lembrar os pastores e líderes, né, que é garantido, tem 4 coisas indestrutíveis, por mais que a gente passe por esse sufoco que o pastor Jeremias passou, são indestrutíveis. Diga as 4. Israel, cercado pelo mundo árabe, com muita grana, e ninguém destrói Israel, que é menor do que o Estado do Espírito Santo. Segundo, a Bíblia Sagrada. Aleluia! Já puseram fogo em montões de Bíblia em praças públicas, lançaram livros para tentar escandalizá-la, como aquele Código da Vinci, dizendo que depois do Código da Vinci a Bíblia não iria ser mais lida. O Código da Vinci já foi e a Bíblia continua. Então Israel é imbatível, a Bíblia é imbatível, a igreja de Cristo é imbatível. Aleluia. As portas Aleluia. do inferno, ainda que sejam cheias de coronavírus, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então são 4 coisas imbatíveis. Israel, a palavra, a igreja, a palavra, e a 4ª, você que confia em Jesus. Amém. Nada e ninguém pode te destruir. A mão dele está sobre você. Amém. Ô, Michel, Amém. ora por esse povo aí. Amém. Ora pelos que estão assim abatidos, com medo. Ora por aqueles pastores que eu ouvi falar de uma igreja tão linda, com milhares de pessoas e aqui milhares de voluntários, só da turma que está na rua. Então, vamos orar e pedir ao Senhor. Pastor, talvez tenha 12 ou 13 na sua igreja, 15, 20. Talvez você aí, membro da igreja, está reclamando porque o seu pastor não teve coragem, na sua opinião, de voltar. Calma, gente boa, fala com o Senhor.
e vamos orar com o Michel. Deixa eu só dizer, Oi. antes de Michel orar, você tocou no negócio de 12, 13 pessoas, a gente fala em números assim, e você falou que era carnal mesmo, né? Você já confessou que era carnal. Já comecei. Mas eu vou te dizer, o pastor Jeremias conhece melhor a história, nós começamos com 5. Aleluia. E Eu durante- conheço essa história, menino. Durante 3 anos para chegar a 30. Sabe? Você não sabe a dor que é, a vontade de desistir, de jogar tudo pro alto. 5, eu, mulher e 3 filhos. E lembra aí como é que o sustento vinha? Começou Oi? a vir? O sustento lá Mas, da urubu, vizinhança. urubu, gaivota, tudo que veio para Elias. Tem um vizinho da nossa primeira sede em 19 de janeiro de 97, quando começamos. O vizinho até hoje nunca entrou em um culto. E ele tem a maior casa de moqueca, melhor do estado. Ele, no muro, ele subia numa escada e ele levava uma bandeja de camarões vergê, camarões fritos, bonitos, arrumados, sem ser cristão, sem nada. Ele falava, pastor, eu estou vendo o esforço de vocês, e é isso aí para as crianças e tal. Eu quero dizer que comemos camarão. Quando não tinha, Quando 4 ou 5 membros. Quando nós tínhamos, eu e a mulher varrendo lá o quintal e as 3 crianças ali atrás, correndo atrás também, tentando fazer alguma coisa, que elas eram pequenas, né? Dá uma martelada aí sobre Mirna e as tortas. Mirna? E as tortas. Hortas. Torta que ela fazia. Ah, sim. Aí, quer dizer, não tinha dinheiro, nós não tínhamos patrocinador, não tinha Odebrecht, não tinha ONG, não temos vínculo nenhum político, assim, nenhum projeto social da igreja tem vínculo político. E quando o dinheiro acabou, minha esposa começou a fazer torta para vender na praia. Que o projeto é em frente à praia, nós somos chamados para estudar na Praia da Costa. Ela só não vestia de baiana, mas fazia doces e para vender na rua, para a gente ter dinheiro para pagar a escola para as crianças e aluguel para casa. A gente já não tinha mais nada. 3 anos e não chegava a 30 pessoas. Já toda a reserva tinha ido embora. E aí esse mesmo dono do restaurante, vendo a nossa aflição ali, a correria, mas sem pedir porque nós repetimos na missão até hoje, que o Deus que dá visão, Ele dá provisão, mesmo quando late o cão. O Deus que dá visão, Ele dá provisão, mesmo quando late o cão. Boa demais. Então esse vizinho, ele disse assim, olha, eu nunca dei sobremesa no meu restaurante de moqueca, porque eu acho que a sobremesa tira o sabor da moqueca. Eu sou tradicional, eu não quero que a pessoa perca o sabor. Mas eu vou comprar toda a sobremesa que vocês fizerem, eu vou comprar para vocês não precisarem perder tempo aí na rua e fazer o que vocês têm que fazer, que é ganhar um para Jesus. Ô, gente boa, é Deus, hein, gente boa. Ó, então você tem 13, tem 2, tem 5, continua firme, filho, continua. Porque na hora da virada, né? Ô, gente boa, olha para cima, amém? Olha para cima, fala com Deus, pede a Deus, diga ao Senhor, fala com Ele, eis-me aqui, Senhor. Então, Michel, ora, meu santo. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos começos humildes. Te agradecemos pela provação. Te agradecemos porque é neste momento dos desertos que experimentamos o maná caindo, que vemos a glória de Deus. E eu te louvo por este tempo, Pai. Amém, Senhor. São tantas experiências. Falando aqui na minha igreja, começou na casa de um sapateiro que saiu do Nordeste para plantar a igreja lá no Sul. Oh, Deus. Ele e a família eram 10 pessoas a primeira ata. Senhor, o Senhor está vendo o coração daqueles que estão longe. Alguns até no Nordeste, eu creio aqui. É verdade. Senhor, que esse espírito missionário, que esse coração entregue. Ah, Deus, que ele não se perca. Pelo contrário, que possamos confiar na nuvem. Amém. Seguir a nuvem. Sim, Senhor. A nuvem que traz direção, também nos protege do sol. À noite ela nos aquece, Pai. Amém. E quando entramos na tenda, ela é revelação da glória. Aleluia. Ah, te louvamos, Pai, porque podemos seguir a nuvem. E eu quero clamar aqui hoje, nestes dias de congresso. Amém, Senhor. Que a nuvem possa baixar na casa dos meus irmãos. Aleluia. Que a glória de Deus, a Shekinah, a revelação Amém, do Senhor Senhor chegue. Deus. E, Pai, que eles tenham coragem de confiar
no que o Senhor lhes mostra. Quando o Senhor revela, quando o Senhor mostra caminhos e confiamos, experimentamos o teu milagre. Por isso eu quero clamar, Pai, abençoa aquele que está desanimado, que está angustiado, que está aflito, que está perturbado, que perdeu a paz. Eu quero clamar agora que as tribulações sejam colocadas diante do trono do Senhor. Amém. Com ações de graça. Amém, e a Senhor. paz que excede todo entendimento possa guardar as mentes dos meus irmãos. Amém. Senhor, a tua palavra diz tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisto pensais. Estamos aqui, Deus, ouvindo coisas boas, compartilhando experiências, que isso possa suscitar fé. Despertar fé, trazer alegria, trazer renovo. Amém. Hoje em nome de Jesus. Amém. 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 Ô Michel, antes da pandemia houve em Curitiba uma semana do avivamento com jovens. Você podia nos contar isso de depois? Também queria que você colocasse assim, como é que a igreja agora na pandemia? Bom, vamos primeiro a história. Essa história me emociona. Muita gente não sabe, mas, por favor. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de ir para a Malásia. E ali eu conheci o movimento do GKPN, esse movimento de unidade. A gente sentava nas mesas e compartilhava experiências. Eu fui muito impactado. Tinha um pastor de várias denominações, gente de tudo que é canto. E ali eu fui muito impactado com aquilo que eu estava ouvindo. Voltei para Curitiba, falei, a gente precisa fazer isso aqui. Eu não conheço os pastores da minha cidade, conheço os caras da Malásia e não conheço daqui. E daí começamos a chamar e fazer cafés. E era bem simples, sentava na mesa, trocava experiência. O que você está fazendo lá de bom? Como é que você faz devocional? E foi muito rica a experiência entre os jovens. Passou um tempo, resolvemos fazer levar para a comunidade, para as nossas igrejas, a bênção que estava sendo a unidade para nós. E aí surgiu a Semana do Avivamento. Falei, vamos começar um culto, semana de segunda a sábado, cada dia numa igreja. Quem ministra louvor é um grupo de uma igreja diferente, quem prega de uma outra igreja. Então, por exemplo, aqui na oitava viria a igreja pentecostal Chamas do Fogo. Pode ser. E aí pregaria o pastor da Quadrangular. É uma coisa parecida. A primeira foi na luterana, a reunião. Quem pregou foi um quadrangular e o louvor foi da Batista. Tava bom para começar. E aí foi nós somos a igreja de Jesus. Amém, amém. E aí esse entendimento que éramos igreja na cidade foi mudando algumas realidades. A gente pode fazer projeto social junto, a gente pode fazer tanta coisa junto. E aí, depois de alguns anos de caminhada, surgiu um sonho de fazer uma cruzada evangelística. A gente sempre acabava a semana de avivamento no sábado numa igreja. Aí eu falei, poxa, tinha que fazer num lugar neutro, um negócio evangelístico, avivamento tem que ter conversão, salvação. E aí eu fui procurar um lugar. Isso foi depois de quantos anos assim caminhando? A gente fez a primeira em 2014, em 2017 que foi o culto na Arena. 4 anos. Aí eu fui procurar um lugar para fazer esse culto. E falaram que tinha uma tenda no estádio do Atlético que cabiam 5, 6 mil lugares. Aí eu fui lá para ver esse lugar, o rapaz estava me mostrando o lugar lá, falou, pastor, ele era membro da minha igreja, falou, você não quer conhecer o campo de futebol? Eu falei, lógico que eu quero. Aí me levou no vestiário, falou, pastor, espera um pouquinho que eu vou pôr o som da torcida aí. Aí daqui a pouco começa aquele barulho assim de multidão, né? Aí falou, pastor, pode subir. Aí eu fui subindo as escadas e quando eu pus o pé no gramado, eu vi o lugar cheio, pastor. Aí eu falei, meu Deus, vai ser aqui o culto. Aí estava eu, um outro menino, o Pedrinho e o Mauro, que era o rapaz. Fomos debaixo do gol e oramos, Senhor, nós não temos dinheiro, isso era final de fevereiro. Não sei se tem agenda no Atlético, mas se for do Senhor, faz acontecer. E aí, pastor, começamos a negociar. Em abril, fechamos o contrato, não tinha um centavo. Quem avalizou? Assinamos o nome da igreja, da PIB, porque tinha que ter um CNPJ. E como o nosso movimento não tinha nada,
A gente assinou, eu liguei para o pai, ele topou a loucura. E a gente tinha definido que ia comprar. Agora, onde você falou o pai, eu fiquei tão emocionado de você falar assim, carinhosamente, o pai. Dá o nome dessa fera aí, porque você não falou o nome dele. Fala aí, o pai, quem é essa fera? Pastor Pascoal Piragini, né? Varão. Ô, gente boa, puxa aqui comigo. Pascoal Piragini, Michel é top, mas Pascoal Piragini é a lenda. É brutal. Vai, Varão. Bom, aí a gente começou o movimento, a gente tinha definido que não íamos divulgar o nome de nenhum artista, de nenhuma banda, de nenhum pregador, só o nome de Jesus ia ser divulgado. E o evento tinha que ser barato, custar R$10 a gente queria só para ajudar nos custos. Mesmo assim, eu me enganei, o evento custou R$1 milhão, mesmo que enchesse, não pagava a conta. E aí foi acontecendo, eu lembro no dia da assinatura, eu falei, Senhor, faz um milagre, dá um sinal. E aí eu fui fazer devocional, abri, caiu o título era Chuva de Pão. Né, falando do maná, falei, mas eu preciso de algo mais. E veio um sentimento no meu coração de que havia uma oferta naquela semana de R$100 mil. No dia que a gente assinou o contrato, no dia seguinte ligou um empresário oferecendo 70 mil. Ó, Deus tocou meu coração. Eu, glória a Deus. Eu falei, Senhor, o senhor disse 100, está faltando 30. Mas aí, quando eu preguei no sábado, ele ligou de novo para mim, empresário. Michel, Deus tinha falado 100 para mim. E eu fui falar com o tesoureiro, daí ele falou para dar 70, mas eu quero dar 100. E daí eu tinha os 100 mil para começar. E aí foi um milagre atrás do outro. Bom, resumindo, em julho de 2007 fizemos a primeira cruzada. Tinham 42 mil pessoas no evento. Foi uma Esse coisa vídeo ali. a gente tem aí, Varão? Ficar emocionado, hein? Ó, Deus presente na nossa vida, na nossa história. Ô, Michel, conta mais aí para nosso coração ferver em qualquer lugar, qualquer lugar. Então veja, um pastor hoje está aí pensando, talvez a despesa dele seja 3, 4 mil, 10 mil, 100 mil, 20 mil, mas nós estamos aqui diante de um desafio de 1 milhão, que surgiu também. O mesmo Deus que pode dar 1.000, dá 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. O dono do banco é ele, esquece não. Quem assina é ele, beleza? Fala, Michel. Amém. Foi uma experiência muito especial. O culto começava às 2h, terminava às 10 da noite. O período da tarde era um movimento mais das igrejas, de oração, o pessoal ia chegando. E à noite a cruzada evangelística. Foi um dia só? Foi um dia, foi a semana toda nas igrejas e a cruzada no final. E aí nós repetimos, 2019, fizemos de novo. E eu lembro que quando eu saí pedindo para os pastores ajuda na primeira vez, um pastor disse para mim assim, menino, se você não anunciar quem vai ministrar, quem vai pregar, não vai ter ninguém, não vai ter nem 10 mil pessoas nesse lugar. Falei, pastor, eu acho o contrário. Jesus atraía multidões no passado, ele continua fazendo isso hoje. Aleluia. Vamos pôr o nome de Jesus que vai encher. E para a glória do Senhor, né, 2019, hoje o recorde de público da Arena da Baixada é da Semana de Avivamento. Não Amém. foi jogo da Copa do Mundo, não foi o UFC. 46 mil pessoas, é recorde de público do estádio. 2019 foi o culto das igrejas da cidade. Então, Deus é tremendo. Você anunciou na televisão, teve outdoor, como é que foi? Eu ganhei os outdoor. Nós fizemos uma estratégia um pouco diferente, pastor. Foi muito no orgânico, assim. Deu trabalho pra caramba. Eu fiz uma mesa de pastores, a gente trabalhou os desafios com cada igreja, cada um se comprometeu com alguns ingressos. E eu bati em muita porta, chamei muita igreja, falei com muito pessoalmente? Pastor. Pessoalmente. Ia de igreja em igreja, a grande maioria a gente falou pessoalmente. Aí, lógico, nesse segundo aí o evento já tinha mais corpo, foi mais fácil. Mas a gente fez um pré-evento, onde eu chamei, como o ingresso era barato, eu pus lá 2.000, convoquei 1.000 e poucas pessoas, eu quase 2.000, falei, ó, cada um vai comprar pelo menos 10 ingressos. E esse evento foi onde? Foi na PIB? Eu fiz tem um lugar de eventos na frente da PIB, que é uma casa muito bonita, assim, ela parece um castelo, que chama Castelinho lá. E a gente fez 2 reuniões, deu 1.000 e poucas pessoas,
E eu desafiei cada um a comprar 20 para evangelizar os amigos, né? E nessa reunião, eu não vendi 20 mil, mas eu vendi 16 mil ingressos, de cara. Aí as igrejas ajudaram com a outra parte, vendendo, e nós fizemos um movimento. Então, a próxima aqui, já está no meu coração faz tempo, eu quero fazer no Mineirão. Aqui Aleluia! A gente juntar as igrejas aqui, a gente tem toda a estratégia pronta, eu compartilho e a gente faz aqui. Amém. Vai ser um privilégio. Agora, Michel, aproveita que a bola está contigo. Como é que a igreja pode alcançar jovens agora nessa pandemia, pós-pandemia? Como é que os jovens podem ajudar a igreja a avançar? Dá umas 6 sugestões aí, boa. Ronaldo Lidori diz para mim assim: Jeremias, toda vez que eu converso contigo, você é assim, sempre dizendo assim: eu quero 3, eu quero 4, eu quero 5. 6, 6. É porque é presbiteriano vezes 2. Se o irmão Batista é 3 pontos, tá bom, né? Bom, a primeira coisa, pastor, isso é uma base assim, na minha vida particular e no meu ministério. Oração. Amém. Tem que pôr o jovem para orar. Tem que orar. As reuniões que a gente faz lá até hoje, eu começo sempre um tempo de oração. Não é aquela oração para começar a reunião, é tempo de oração. Por quê? O que o jovem está buscando e o que mudou minha vida, pastor, foi ter experiências com Deus. Eu ia nos cultos, meu pai é pastor, cansei de ir em congresso, mas não era convertido. Com 15 anos, numa vigília, eu recebi Jesus. Eu entendi, a minha mente abriu. Amém. Então, existe algo que vai além da estratégia. O jovem, quando entra no culto, ele quer sentir a presença de Deus. Ele quer ser tocado. E isso a gente não produz com ambiente, com luz, iluminação, não, com isso não. som. Pode ter, tem que ter, para contextualizar. Mas o que ele sente é, na hora que ora, na hora do louvor, a adoração. Isso faz diferença. Então, a primeira coisa é crie um movimento de oração na sua igreja com os jovens. Amém. Ensine eles a orarem. Amém. Diariamente, nas reuniões, as vigílias são muito importantes para nós lá. Fazemos muita vigília, temos lá um Ministério da Casa de Oração, então tem os turnos de oração que acontecem na igreja. Isso constantemente? Constantemente, a gente tem uma sala de oração lá e constantemente tem gente orando. Os jovens... A maioria dos turnos dos jovens que lideram hoje. E agora na pandemia? Na pandemia, pastor, nós entendemos que os jovens eram um grupo de menos risco. Os jovens foram chamados para servir. Então, a gente que distribuía. Então, quando um irmão da igreja ficava doente, lá a gente investiu muita ação social. Muito, muito. Então, assim, ficava doente, tinha o Ministério Afofa-Cama. Por quê? Porque o doente não tem como fazer comida. E aí, então, a gente levava a refeição, produzia lá na igreja e levava todo dia a refeição. E os jovens que levavam refeição, levavam os remédios, ajudavam, as senhorinhas da igreja produziam as máscaras, pusemos todo mundo para trabalhar. Quando você trabalha, você não fica pensando em porcaria, pastor. Então, põe o povo para trabalhar. E aí, pusemos lá, fizemos milhares de máscaras. E os jovens iam fazer essa distribuição nos hospitais, ajudaram na capelania, porque... A gente criou um projeto chamado Ombro Amigo para discipular os médicos, os profissionais nessa área de saúde. E então, entramos com os jovens que davam assessoria para o projeto de capelania. Então, assim, o serviço nesse tempo, principalmente, o pastor falou da missão. A segunda coisa que eu ia falar, a segunda dica, envolva os jovens com a missão, com o trabalho. Ele vai ter experiência com Jesus quando ele está na rua falando, quando ele está liderando. Não é para dar tarefa, dá responsabilidade. Põe ele na fogueira mesmo, põe para pregar, inventa projeto. E aí a gente gera crescimento. A terceira dica é o discipulado. Tem que ter discipulado, um movimento forte de pastoreio. Por quê? Porque é muita informação hoje, muita informação. E confunde a cabeça. Se não tem ninguém perto, um menino bom, ele se desvia por porcaria, por besteira. Às vezes uma dúvida que não é bem tratada. Então a gente tem uma rede de discipulado. Por isso eu acho tão importante as células, grupo pequeno, do jeito que for, para a gente estar perto da ovelha. Nesse tempo de pandemia foi o nosso combinado. Todas as células iam reabrir online. Por quê? Porque a gente precisa estar perto, pastorear, cuidar do povo. E eu acho que isso que nos ajudou muito a não retroceder nesse processo de pandemia.
E a ênfase no social, no amor, nessa liberalidade, amar o próximo, de cuidar do próximo, isso gerou uma coisa muito bonita na igreja, muito, muito gostoso assim, de ver. Agora a gente vai ter uma campanha que chama 4K, Amor em Alta Definição. 4K. 4K. Eu estava um dia no cabeleireiro saindo e comecei a ver assim, a tia vendendo chocolate, o cara ali pedindo coisa na rua, e eu passo sempre naquele lugar e falei, eu nunca fiz nada para esse povo. E aí na hora veio na minha cabeça, 4K, era na época, agora já não é tanta tecnologia assim, já tem 8K, já tem. Falei, 4K, um amor que as pessoas pudessem sentir em alta definição. E aí criamos uma corrente do bem gigante, assim. Essa é a ideia. Conectei, fizemos um aplicativo, chamamos na primeira, acho que 2.000 pessoas, e aí cada um é responsável por uma unidade do bem. Ele é um influenciador do bem, ele monta grupos para fazer o bem. Para fazer bolo, entregar para os vizinhos, para ir no orfanato, levar presente para as crianças, para ir no hospital, para ir nos asilos. Isso aí ninguém tem dinheiro da igreja, não. Cada um põe a mão no bolso. Cada um faz, e a gente tem as macroações que são da igreja. Então, por exemplo, uma macroação. Agora a macroação, uma delas vai ser comprar as máquinas de costura. Eu vou investir 50 mil para pôr lá na comunidade, no Parolim, para as mulheres aprenderem a costurar. E a gente tem um projeto para elas venderem camiseta, que a gente vai fazer os uniformes da igreja, fazer toda essa parte. A gente vai dar trabalho para as mulheres da comunidade. Isso é um projeto. Mas tem o simples, pastor. Sabe qual foi a primeira ação? O rapaz veio para mim assim, pastor, vamos começar aqui na porta. A irmã que está vendendo pipoca aqui na frente, ela não tem os dentes. Maravilha. Vamos fazer os dentes a mulher. Aí eu li o guardanapo do irmão, levantou uns 5 dentistas para fazer os dentes da mulher. Fizeram da mulher, do marido e mais uma meia dúzia. Por quê? As pessoas começam a enxergar a necessidade do outro. E aí essa campanha, a gente também passa vídeos de boas práticas, de gente que fez projeto que deu certo, coisa bonita, assim, mundo afora. E aí é um tempo de inspiração nessa corrente do bem. A igreja precisa ser conhecida, pastor, como a igreja que ama, que se move com paixão. Amém. Contra isso não tem argumento. Amém. Amém. Então, se o jovem ama, o amigo escuta ele. Se ele vai lá cuidar do cara na hora que está com dificuldade, ele deixa orar. E aí assim a gente vai se aproximando das pessoas. Bem. Ô, gente boa, quero pedir ao Senhor que vamos orar. No seu contexto, Deus, o mesmo Deus que nós dizemos todo dia, não é? O Senhor é bom. E alguns de nós dizem, o Senhor é muito bom. E alguns de nós dizem, o Senhor é bom demais. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos orar ao Senhor que um dos aspectos dessa bondade seja vista por todo mundo através da sua igreja aí, ou dessa congregação tão pequena que Deus pode usar agora, ainda nesse tempo de pandemia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor, pelo testemunho tão lindo aqui, de que nos impulsiona a crer. Nós podemos ver essa realidade, Tua palavra, a igreja que permanece para sempre, o Senhor protegendo Israel, o Senhor guardando nossa vida até hoje. Obrigado pela inspiração da juventude em Curitiba. Obrigado que Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que levanta gente. Obrigado, Senhor, pelas ideias impulsionadoras do testemunho que vem para o meu próprio coração e o coração de todos nós. Senhor, abre os olhos do Teu servo e de Tua serva, que estava assim abatido, prostrado. O impacto e a oportunidade é imensa. Abençoa-o, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Simonton, como é que ajuda um pastor assim que às vezes ele está com medo, a liderança travou, ele não quer sair da denominação? Como é que ajuda esse homem? Como é que ajuda essa turma? Ele está com medo de sofrer, ele está com medo. Ajuda ele aí. Provocante, hein? Não sei da denominação. Mas o seu caso é um chamado, né? É um chamado eterno. A questão é justamente, deixa eu te explicar isso, porque
Essa questão de sair da denominação por rebelião é satanismo. É isso aí. A própria Bíblia diz que a rebelião tem a ver com o diabo. Então, quando não se sai de forma educada, não se sai com uma vocação, com um projeto, com uma visão que Deus deu, e simplesmente porque não ganhou o cargo, não ganhou o aplauso, não ganhou o elogio, aí é outra conversa, nós não estamos tratando disso, né? É claro que se Deus deu uma visão, nós já falamos aqui, se Ele deu a visão, Ele vai dar a provisão. Uma das provas que Ele deu a visão é que Ele deu a provisão. Ele deu a visão lá em relação ao estádio, Ele deu a provisão. Amém. Né? Então, fica bem ligado a isso, porque se não tem provisão, né, reavalia o projeto, porque pode não ser a hora de sair, a hora de começar uma coisa nova, a hora de fazer um projeto novo, e sim a hora de investir no que já existe. A verdade é que já tem muito o que fazer dentro da própria igreja, né, como departamento infantil. Eu acho assim, interessante, pastores, que às vezes a pessoa é uma ótima professora numa escola particular ou pública, e cria, e desenha, e vira à noite, e se converte e vai para a igreja. Não estou generalizando, mas ela tem o dom, a pedagogia, fez cursos e tal, e não assume, né, o serviço com as crianças na igreja do departamento infantil. E a Bíblia diz que quando a azeitona, a figueira e a oliveira não assume, o espinheiro é que assume. E depois reclama, né? Então, é um desafio assim, para que a pessoa que tem habilidade, que ela possa se doar. Eu digo sempre que se nós dessemos aí, vamos imaginar, R$10.000 por aula, numa escola bíblica dominical, para um professor, mas 50 mil por cada discipulado de criança. Não estou dizendo que o povo é ganancioso, mas nós íamos ter fila de pessoas dizendo: eu nasci com esse chamado. Desde pequenininho minha mãe dizia que eu ia trabalhar com criança e tal, né? Então a verdade é que é preciso que cada um use o que sabe fazer, a sua habilidade, a sua vocação, o seu chamado, e use com desprendimento. A gente diz na igreja que sempre quando uma pessoa entra aqui, a gente dá um boi para o início do investimento. Cada pessoa que se converte, a gente dá um boi para ela começar a crescer, que é o B da Bíblia, o O da oração e o I da igreja. Se ela criar bem esse boi, ela vai ficar rica na caminhada espiritual. É boa. Né? Você já é milionário, não sabia, gente boa. Você tem um boi, glória a Deus, avance, engorde ele. Mas eu estava falando de ajudar um pastor, por exemplo. Eu sei que você é um varão que lida com todas as denominações, e lida com pastores, chora com pastores. Como é que ajuda um cara a vencer o paradigma, assim, para a igreja avançar? Alguns irmãos, eles não transmitiam nada, Michel. Alguns pregavam contra seu aparelho aqui, que isso é do capeta. Aí, varão, do dia para a noite, ele teve que chamar o capeta. E para ajudar, porque ele disse que era do capeta, agora ele tem que fazer um Facebook. Como é que ajuda ele, sabe? No meio e pós. Essa flexibilidade, essa Amém. Capacidade de mudar, desde que não ofenda os princípios básicos, explícitos nas Escrituras. Aleluia! Há uma grande diferença entre princípios de homens e os princípios de Deus. Então, confira bem para ver se não são princípios de homens, se não são gostos particulares. Maravilha, anota essa para mim. Porque nós tivemos... Eu fui pastor de uma igreja que não podia ter instrumento nenhum na igreja, senão santo, órgão e tal. E eles abriram mão para que todo tipo de instrumento entrasse. Foi a condição até para que eu assumisse o pastorado da igreja, eles deram a carta branca. E no primeiro culto, foi interessante, porque o primeiro culto eu falei, eu começo arrebentando, e eu disse: irmãos, todo mundo que toca alguma coisa, hoje à noite, na escola bíblica, eu avisei, à noite traz, porque nós vamos ter um louvorzaço aqui com orquestra, tudo que você toca aí, qualquer coisa, triângulo, reco-reco, pandeiro,
tal, você traz, nós vamos consagrar tudo hoje, vai ser o primeiro culto, uma igreja centenária, Zabumba. você sabe aonde? Você sabe aonde? Eu sei. E eu falei, vou comprar uma bateria, compramos tudo, aquela parte mais pesada, né? Uma juíza, uma senhora, ela senta no primeiro banco com um acordeon e ela começou a tocar os hinos, chorando. Tinha o nome Lindo. acordeon dela, que eu não lembro o nome do acordeon glória a dela. Deus. Eu não lembro o nome que ela dava acordeon, mas ela tocava e ela chorava. E depois que acabou o culto, eu fui falar com ela. Ela disse, pastor, desde criança eu toco acordeon. É a primeira vez que a minha acordeon entra no templo. Oh, Deus. Né? E eu sonhava um dia tocar para Deus aqui junto com os irmãos. Bom, Amém. quando chegou numa reunião administrativa, alguém disse, pastor, tudo bem, só avacalhou o negócio. Então, né? Entrou de tudo, entrou recorreca, entrou guitarra, que é negócio estridente dos demônios lá, dos metaleiros, e bateria, que é do inferno. Mas, pastor, eu aceito tudo, menos acordeon. E eu disse, querido, mas por que não acordeon? Ele falou, não, acordeon não, pastor. Eu falei, mas me mostra um texto bíblico, uma base, uma revelação, uma luz, né? E ele rodeou e não chegou no acordeon. Na verdade, eu fui descobrir, depois de um tratamento longo e paciente, e aí fica um apelo para você ser paciente, porque nem todos vão concordar com as mudanças que você vai fazer, as mudanças que não são da Bíblia, as mudanças humanas necessárias de fazer, faça com paciência, faça com amor, né? Faça em oração, que às vezes você não precisa mudar de lugar, você precisa mudar o lugar. Né? O lugar. Então você vai ali, vai tentando. Se não der, você muda mesmo, mas se der, eu tentei muito tempo, eu fiquei 21 anos. Mas nesse caso, nós chegamos a uma revelação. Ele um dia acabou confessando que, mesmo sendo líder, ele frequentava um bordel que tinha uma senhora nesse bordel que tocava acordeon. Oh. Então, quando ele entrava na igreja, eu via alguém tocando acordeon, ele lembrava do bordel. Que ele ia lá. Eu disse, querido, mas nem todos os membros da igreja frequentam o mesmo bordel que você. Então, peraí. Aí foi brutal, menino, brutal. Então eu digo o Aí seguinte, brutal. querido, faça mudanças. Tiago 1,5 diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá de graça e nada lhes impropera. Peça a Deus sabedoria para ter uma ideia nova, para ter uma visão dessa. Vai no estádio, vai na rua e jamais considere preço, jamais liste dificuldades, obstáculos, porque se é de Deus, querido, pode ser o inferno inteiro contra que você vai conseguir. Então, para você que está numa igreja pequena, que está com um trabalho difícil, arrastando, primeiro, Tiago 1,5, peça a Deus sabedoria. Amém. O pastor Michel falou orar, ore com a igreja, diz, Deus dá sabedoria para a gente ter uma ideia aqui, não vamos arrebentar essa cidade. Cada cidade é uma cidade, não adianta você querer copiar o pastor Jeremias aqui, copiar o pastor Michel lá em Curitiba ou copiar a missão, não adianta. Deus é criativo por excelência, não tem nada igual, não tem uma igreja igual. Até por isso dá essa confusão toda, porque nós não entendemos que ele é criativo, né? É. Ele é criativo, isso não é porque nós somos contrários uns aos outros, não, isso é porque Deus é criativo e fez um prato para cada paladar. Oh, tem camarão, Oitava faz parte do cardápio de Deus. Aleluia. Né? A Batista PIB lá em Curitiba faz parte do cardápio. Tem um cardápio variado. Praia da Costa. A missão faz parte do cardápio. Tem muqueca lá também. Tá? Muqueca gospel. Mas aí, querido, peça a Deus sabedoria para Ele te dar uma ideia para a sua região, para o seu local. E não anote, não aliste primeiro as dificuldades, os obstáculos, espante os urubus. Eu digo isso muito lá na igreja, nada contra o Flamengo, até porque eu sou flamenguista também, mas a verdade é que tem muitos urubus que vão dizer, pastor, não dá certo, pastor, não temos dinheiro, pastor, as pessoas aqui não vão aceitar, as pessoas não vão concordar, fulano vai escandalizar. É como escandalizou com o acordeon lá na igreja. Mas você vai explicar, vai com paciência. Se der certo, Deus, se não der, a pessoa que não gosta sai e vai procurar um lugar que não tem acordeon. Mas não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Amém. Sabe?
não tenha medo e avance com a ideia que Deus te deu. Se é Deus que te deu, vai em frente. Amém. E o recurso vai aparecer, como apareceu lá em Curitiba, como apareceu aqui na Oitava até hoje. Aleluia. Eu lembro quando era lá no Colégio Batista. Colégio Batista, pastor Wilson de Souza. Wilson, meu grande amigo, cara que me fez conhecer o outro lado da vida, a quem eu devo muito. Ele e Antônio Elias me chamaram um pouco assim depois para me ensinar a verdade, que eu sabia só a metade. Amém. Ô, irmãos, nosso horário correu demais. Então, eu vou fazer aqui para honrar quem pôs as perguntas aí no chat. Aqui a gente fala assim, Simonton e Michel, uma martelada. Uma martelada é uma resposta curta e pá, não é? Isso eu não aprendi, não foi eu que inventei, não. Uma vez conversando com o pastor Márcio Valadão, falei, pastor, tantos anos o senhor é pastor, como é que o senhor trata, assim, aconselhamento pastoral? Ele diz, Jeremias, quando os crentes vêm falar com a gente, eles contam uma história, conta a história. Então eu falo assim com o irmão, irmão, para de história, direto ao ponto. O que você veio fazer aqui? Direto ao ponto. Estou te dando 30 segundos para você ir ao ponto. Aí veio a ideia para mim, o cara tem que pôr um prego e ele tem que dar uma martelada para fincar aquele. Aí é boa. Uma martelada. Vamos lá, uma para você, uma para ele. Qual o maior desafio para o avanço da igreja? Falta de fé. Falta de fé. Simonton, não vale dizer o contrário do que ele falou. Como a igreja avançará após a pandemia? Com paciência. Paciência. É um recomeço. Agora eu falo com você, Simonton. Como a igreja pode avançar no alcance aos jovens? Dando a eles o que já foi falado aqui, a oportunidade de servir do jeito deles, desde que não contraria as Escrituras. Nós temos que lembrar que nós estamos numa idade bem na frente deles, a geração, a cultura é outra, e muitas das coisas que eles fazem, como usar celular, que para nós era pecado, não é. Então, dê oportunidade aos jovens de servirem do jeito deles, desde que não contrariem as Escrituras. Agora, não force a servir do nosso jeito, porque eles vão embora. Ô Michel, um pastor deve encorajar os membros a avançarem na caminhada espiritual e na pandemia. Dê aí umas sugestões práticas para um pastor que pode encorajar seus membros. Tenha na sua mente aí congregações pequenas e congregações megas. Para falar para as pequenas ou não? Eu falo para as duas. Encorajar os membros ou os jovens? Os membros. Agora é todo mundo. Todo mundo. Os velhos, os idosos chamados do grupo de risco. Por exemplo, aqui eu estou no grupo de risco. A liderança me chamou e disse, o senhor vai fazer o quê? Aí estava sugerindo que eu ficasse em casa. E eu falei com eles assim, gente, eu nunca ouvi dizer que um profeta morreu de pijama. Aí um deles falou assim, porque naquele tempo não usava, pastor. Só consertar um negócio aí. Grupo de risco para o inferno, cara. Aleluia! É grupo de risco para o inferno. Grupo de risco para o inferno. Quem tem mais de 50, 60, 70 anos e ama Jesus é risco para o inferno, porque tem experiência. Aleluia! É boa. Vai, Michel. Boa. Bom, eu creio que nesse tempo de pandemia, o que a gente pode fazer é prático. Esteja perto. O distanciamento, ele é social, mas não de amor, de carinho, de cuidado. Esteja perto. Você pode pegar teu telefone e ligar. Você pode estar perto, fazer reuniões com a tua equipe, usando meios diversos. Esteja perto. As pessoas precisam de pastoreio agora. Talvez como nunca. Oração, já falei aqui, mas quero insistir na oração. Numa hora dessa, a gente precisa orar. E enxergar. Eu lembro no seminário, sempre falavam da pós-modernidade. É o inferno, a pós-modernidade. Falei, mas ninguém fala sobre as oportunidades da pós-modernidade. A pós-modernidade é uma grande janela de oportunidade. Amém. Você ia falar de Jesus pro cara, ele não te ouvia, porque ele dizia, eu sou católico, apostólico, romano, não te ouvia. Hoje, a verdade é de todo mundo, então ouve a minha. Então a gente tem que olhar para as oportunidades. Quais são as oportunidades que a crise dá? Existem oportunidades na crise.
E aí, quando a gente enxerga e dá passo de fé, a gente cresce, a gente avança. Então tem muita oportunidade. Oportunidade de trazer uma visão nova para a igreja. Sei que é uma igreja maior, como o nosso caso, tinha muita resistência em investir em mídia digital. Se investia em rádio e televisão, mas se falava de internet, era desproporcional o investimento. Investimos, deu 1 milhão de acessos. O meu pai, tá todo mundo lá, os velhinhos lá no conselho, falando, pô, esse negócio dá certo. Dá certo. Então, quais são as oportunidades estratégicas agora, né, de você avançar? Então, tem coisas que agora da pandemia é momento de você acelerar. Porque daí vai trazer bênção para a igreja. Bom, oi, gente boa. Essa última é comigo. Eu gostei dele falar assim, ó. Aí, meu pai e os velhinhos do conselho. Se ele ver, vai ficar bravo. Foi um ato falho aí, ó. Foi um se ato meu falho filho aí, me chama de velhinho, boa. se meu filho me chama de velhinho, tá no estreito, ele tá no torno. Ele tá no torno. Aqui diz assim, essa pergunta é minha para encerrar e orar. Por que a igreja deve buscar avançar? Irmãos, 1 Coríntios 15, 58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Gente, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, vamos trabalhar, o inferno continua tremendo, amém? É a gente chegar perto. Se não chegar perto, eles estão tremendo, mas nós não vamos, nós ficamos tremendo, aí eles vêm tremendo para cima de nós, vamos tremendo para cima deles, amém? Deus abençoe, avance, meu pastor. Jesus está vivo, vamos adiante. Posso falar uma coisinha? 2. Fiquei na agonia ontem, rapaz. Vindo, chegando, no meio dessa pandemia, crise toda, e é um congresso de líderes, desespero bate na porta. Você falou desespero antes da pandemia. Mas a gente tem visto muitos líderes de igrejas grandes e pequenas chegando às raias da loucura. E eu vim pensando nos quantos o suicídio bate na porta nessa hora. Cheguei aqui, o pastor Michel estava falando sobre vida, né? E depois terminamos você falando de um caso. E eu não duvido, nós não estamos aqui brincando. E nós somos de uma criação que tem muito cuidado de falar isso. Gostaríamos até de ter mais liberdade de falar isso, né? Mas nós fomos criados assim com muito freio nisso. Mas se caso alguém estiver acompanhando, e perdoe Jeremias interromper, mas não, é porque por favor. O coração pesa nisso. Caso alguém estiver acompanhando, e essa semana armou, pensou, planejou realmente acabar com a vida porque não tem mais esperança, manda um sinal aí, um direct, manda uma notícia aí no YouTube, manda no WhatsApp do pastor, da igreja, para que você possa ser abraçado, você possa descobrir que faz sentido viver. Eu digo isso assim com muito temor, eu não duvido que você possa estar ouvindo tudo isso, e isso até impulsionar você a querer morrer mesmo, dizendo, não, eu não tenho mais jeito, não tenho mais esperança. Boa palavra. Então, pastor, pastora, líder, seminarista, não se entrega a esse sentimento, não. Isso é, sabe, é tudo que o diabo quer, porque sabe que você é um guerreiro que vai arrombar portas do inferno. Então, não se entregue, talvez já tenha até armado, né, o jeito de pôr fim na vida. Eu quero te dizer que está na hora de começar. E procura ajuda com urgência. Eu estou falando aqui para pastores, líderes e aspirantes ao ministério. Não desista, não é do ministério, não desista da vida. Amém, sabe? amém. Procura e nós vamos estar juntos. Quem sabe hoje à noite já vai estar aqui. Isso. E você vai falar, olha, eu era um que estava, né, já com a corda pendurada, já com a arma comprada e com veneno ali. Mas, boa palavra. Ou talvez nada disso, mas eu estava disposto a entregar uma carta dizendo que chegou o fim. No nome de Jesus, você vai envergonhar o diabo, você vai glorificar a Deus e amém. Vai abençoar muita gente no nome de Jesus,
porque Deus tem muita coisa bonita para fazer em você e através de você. Amém. Amém. Ô, gente boa, então, essa palavra que veio no coração do pastor Simon, ele vai encerrar nosso tempo com esse tempo de oração. Depois nós vamos falar um pouco mais, mas o pastor Simon é uma cabeça brutal. Puxa aqui para mim, gente boa. Ele criou há muitos anos atrás esse brinquedo, Cuca Legal. Dá 1 minuto de palavra sobre isso aqui, varão. Como você falou que muita coisa era pecado, isso aqui é um bingo, viu, gente? É um bingo. Bingo Mas crente. é um bingo santo, é um bingo com... As cartelas têm respostas bíblicas, mas não aleatórias. Foram colocadas de uma forma didática, com 10 temas diferentes cada cartela. E não é só para adolescente, para jovens, famílias inteiras têm brincado nesses dias de pandemia e ao mesmo tempo aprendido a Bíblia, decorado versículos. A proposta é decorar versículos, decorar o endereço dos versículos, decorar o nome de personagens, o que aconteceu. Então já há bastante tempo, já tem uns 30 anos que esse jogo vem sendo reeditado. E agora na pandemia está sendo bem usado para poder fugir um pouquinho dos jogos virtuais. Amém. Ô, gente boa, vamos encerrar essa nossa primeira hora. Obrigado por você estar conosco. Gente de tantos lugares, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Obrigado, Michel. Você deu esse pulo de Curitiba aqui tão rápido, mas nos impulsionou tanto. Obrigado, pastor Simon. Então, ele estará conosco pregando hoje à noite. Vai ser exponencial. E daqui a pouco, então, nós vamos agora orar com o pastor Simon. E você pode mandar aí, ou no direct dele, o Instagram dele é @Simonton Araújo. O seu é Michel Piragini. Michel Piragini. O meu é @PR Jeremias Pereira. E também @Oitava Igreja. Manda uma mensagem para nós, queremos servir você. Vamos encerrar então pedindo ao pastor Simon que ore por todos nós. Amém. Pai querido, nós te damos muitas graças. Amém, que presente, Pai. Pastor Jeremias falou, o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Mas a verdade é que nós não temos palavras para dizer da excelência, da majestade, da glória e dos presentes que o Senhor nos dá, como estarmos aqui. Amém, Jesus. E numa certeza de que não só nós, mas tantos pelos meios virtuais. Obrigado pelos equipamentos virtuais. Obrigado pela tecnologia, pelas cabeças que inventaram isso. Louvado seja o teu nome. Amém. Nós oramos, Pai, para que cada vez mais seja usada para a glória do teu nome, toda a tecnologia. E agora, Pai, de uma maneira especial, nós oramos pelos pastores, amém, líderes, pelos seminaristas, pelos aspirantes ao ministério que estão desanimados, que estão, Pai, desistindo talvez da própria vida, no nome de Jesus Cristo, querido, que intercede do teu lado por nós. Amém. Na unção do Espírito Santo, que é subversivo, que vai aonde nós nem sabemos e onde pessoas nem querem, ele entra e arrebenta a porta, ele muda situações, ele altera pensamentos. Então nós pedimos essa unção do Espírito sobre esses queridos para que eles sejam incendiados e a partir de agora eles não tenham participado só de uma live de uma reunião, mas que possa ser o início da fase mais linda da história deles, Pai. Que eles possam já estar quicando pelo fogo do teu altar, amém, pela unção do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nós já agradecemos, porque pela fé nós estamos vendo em casa, no carro, pessoas, ó Deus, tendo um sorriso bonito. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Amém. 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 Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir 2 coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?